Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor e também o canal Outra leitura. Pois é, eu estou tendo o privilégio, a alegria grande de ter aqui em minha casa o pastor e jornalista Michelson Borges, que você já conhece, e nós temos gravado aqui uma série de vídeos assim bem interessantes e aproveitamos para sair um pouquinho da proposta, né, que era falar sobre a história da igreja. Temos feito vídeos diversos nessa área aí, mas como está se aproximando aí o Halloween, Dia das Bruxas, resolvemos falar desse assunto. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Pode um cristão comemorar o Halloween? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu acho que você vai se interessar bastante. Já compartilha com seus amigos. Se não é inscrito nos nossos canais, se inscreva. Canal Outra Leitura e o canal Fala Sério Pastor. Uma coisa interessante que eu percebi aqui na cidade de Bethel e também nas cidades vizinhas por onde temos andado, pregando, gravando vídeos. Estou aqui fazendo uma semana de pregações e palestras a convite do pastor Eleazar nas igrejas das quais ele é pastor. Percebemos aqui em muitas casas espantalhos, bruxas, esqueci o nome agora, mas aquela cabeça de abóbora, né, com aquele sorriso macabro. Teias de aranha, alusões assim, caveiras, uma espécie de culto à morte, né? Alusões a coisas assim macabras, porque o dia de Halloween, ou Halloween, está se aproximando, o dia das bruxas. Sempre não, mas de alguns bons anos para cá, isso tem sido muito forte aqui nos Estados Unidos. A gente sempre vê isso em vídeos, em filmes, em documentários. E como a globalização corre forte, né? Muitos dos hábitos e costumes norte-americanos, numa importação cultural, né? Como é o país mais forte no mundo, a indústria cultural aqui hollywoodiana é muito forte, né? Muitos dos hábitos, até alimentares, né? O brasileiro comia comida saudável, arroz com feijão, né? Salada, isso sempre fez muito bem para a saúde. Agora o fast food está tomando conta do mundo e vemos, por exemplo, a obesidade se alastrando pelo planeta, né? Por culpa dessa indústria cultural. Há coisas boas que vêm daqui dos Estados Unidos, mas também há muita coisa ruim que infelizmente se espalha pelo planeta. E uma delas é a celebração da festa do Dia das Bruxas. No Brasil temos visto isso também. As minhas filhas que passaram por uma escola de inglês lá no interior de São Paulo, houve momentos ali que a escola colocou como tema de estudos, né, o Halloween. Não só por ser uma escola de inglês, mas também porque essa moda está pegando. Então, havia decoração ali na escola com morcegos, com bruxas. É um assunto realmente preocupante para um cristão bíblico, porque há muitos cristãos aí que acabam sendo um tanto sincretistas, né? E começam a incorporar, importar também essas celebrações e festas que são mais pagãs do que qualquer outra coisa. Eu publiquei um tempo atrás, pastor Eleazar, no meu blog Criacionismo, um texto aqui do meu amigo e jornalista Felipe Lemos. Eu quero ler só aqui a introdução para vocês, Bruxas ou Bíblia. Texto muito interessante, se você quiser buscar lá no criacionismo.com.br, põe no buscador Bruxas ou Bíblia, você encontra o texto aqui do Felipe. E ele começa assim, ó: doces ou travessuras? É a pergunta tradicional feita há muitos anos por crianças em várias partes do mundo, inclusive em alguns lugares do Brasil. No tal Halloween, ou Dia das Bruxas, que é lembrado no dia 31 de outubro, daqui a pouco a gente vai comentar aqui. Sim. Como essa festa data, né? Acabou se sobrepondo a outra data, essa sim, muito importante, 31 de outubro. Não se sabe bem a origem da data, mas tem a ver com cultos pagãos da antiga Europa e com tradições que conduzem ao Dia dos Mortos. Pessoas, sobretudo os pequenos, saem de casa fantasiadas de bruxas ou de bruxos, ou mesmo de monstros, em uma estranha honra ou reconhecimento a algo que talvez nem entendam exatamente do que se trata. Isso, infelizmente, é Halloween. Pois é, amigo. E é interessante notar que, nos últimos anos, especialmente a indústria cinematográfica investiu bastante nesta temática da bruxaria, da feitiçaria, e com um foco específico nas crianças. Filmes como Harry Potter, que
foram campeões aí de bilheteria, uma sequência de filmes. Livros também que fizeram muito sucesso. Livros, enfim. E outros filmes que têm trabalhado nessa temática aí. Filmes como Animais Fantásticos e onde eles moram, onde eles habitam, alguma coisa assim. Depois também a sequência, né, ali na onda do Harry Potter, pegando já o pessoal que assistia como criança, já adolescente, Crepúsculo, Vampiros, né? Uma normalização do sobrenatural, da morte, né? Sobrenatural, bruxaria, né? Eu me lembro, inclusive, pastor, que quando era criança, quando se falava em bruxa, a gente tinha medo. A gente ia esconder, bruxa, é coisa feia. Com essa onda aí de filmes glamourizando a bruxaria, com personagens simpáticos, bonitos, as pessoas que antes tinham medo passaram a querer ser bruxos. Queriam conhecer vampiros, né? Inclusive, eu me lembro, né, na época eu fiz palestras, escrevi sobre isso no meu livro, Nos Bastidores da Mídia, que crianças queriam aprender encantamentos para punir a professora, por exemplo. Me deu nota baixa, eu quero aprender lá aquele encantamento para punir a professora. Quer dizer, tornou esse tipo de coisa algo comum, banal e atrativo, interessante. E olha, você falou de uma sequência que eu queria dar continuidade, e depois eu queria que você lesse aquele texto de Deuteronômio, que fala sobre a bruxaria, mas parece que a mídia, Satanás, ele trabalhou de maneira orquestrada. Você percebe que não é algo aleatório, é orquestrado. Ele trabalhou de maneira orquestrada para pegar as crianças desde a infância, né? E trabalhando ali com Harry Potter e Animais Fantásticos, onde eles se escondem e tudo mais. E aí depois filmes como Crepúsculo, onde fala de vampirismo e lobisomens e etc. Até chegar em séries como Lúcifer. Quer dizer, e até antes disso tem próprios personagens da Marvel, né? Que têm feito tanto sucesso, né? Sim. Uma das mais poderosas é uma bruxa, né? Feiticeira Escarlate. Então você tem não só poderes de extraterrestres, poderes de pessoas que foram picadas por uma aranha geneticamente modificada, mutantes, mas também bruxaria. Bruxaria. Entre os super-heróis. E aí você chega ao nível e você percebe a normalização do assunto, da temática, quando um jovem cristão, uma jovem cristã, que vai à igreja, sabe? Que está lá nos cultos, que canta no coral, que canta no conjunto, que participa, que está ali de maneira interativa na igreja, que não vê dificuldade, problema e até acha estranho alguém falar: olha, por que você está assistindo Lúcifer? Gente, antigamente as mensagens eram subliminares. Eu lembro que a gente fazia, não é, palestras procurando mensagens subliminares trás, no né? Rei Leão. Não, agora é escancarado. Satanás agora disse: tá, deixa eu mostrar. Foi preparado o caminho, agora é escancarado. E aí você tem uma série com este nome, Lúcifer, e as pessoas ficam encantadas, meninas encantadas, porque é um personagem bonito, é aquela coisa. E aí a gente fica assim: meu Deus, onde nós vamos parar? E assim... É uma série também, inclusive, eu estive pesquisando sobre, né? Nunca assisti, para mim basta esse nome já... eu assisti uma série chamada Lúcifer, né? Eu também nunca Mas vi. o quanto eu saiba, o personagem, ele é apresentado como um injustiçado. É mais ou menos como uma série um pouco mais antiga, que eu também mencionava em minhas palestras, para mostrar essa gradação do engano. Bruxinho, vampiro, anjos caídos, agora Satanás o próprio, né? A série Fallen, que eram livros que se tornaram uma série também televisiva, em que anjos caídos, também injustiçados, entre aspas, pleiteavam o retorno ao céu, como se fosse algo de direito deles. E a série Lúcifer apresenta também o personagem como sendo um injustiçado, ou seja, a pessoa começa a simpatizar com o inimigo. Com os filmes de bandidos em que as pessoas simpatizam com eles já são comuns, já faz tempo, né? Torcer para o bandido, mas agora passam a torcer pelo próprio Satanás. Então você vê uma inversão total daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E queridos, por mais que as pessoas tentem dizer que é algo simples, que é uma bobagem, que Halloween não é nada demais, nós vamos passar algumas imagens aqui para vocês de casas aqui da região e de outras regiões aqui interior dos Estados Unidos, né? Interior, lugar pacato, tranquilo, mas veja até onde chega, né? Olha só, as decorações que são feitas. Inclusive, há uma reportagem que foi feita recentemente, não sei se tem uns 2 ou 3 anos, de uma casa em que a pessoa ela colocou tantos adereços para a comemoração do Halloween, e aí tem que ser um negócio macabro, é o Halloween. Então, ele colocou, acredite, gente, é como se foi naturalmente que era fake, não é? Era pedaços, como se fossem pedaços de pessoas, braços,
uma cabeça e pernas. E o negócio ficou tão realista, ele jogou tinta lá como se fosse sangue, um negócio assim realmente macabro. Eu vou colocar a reportagem para vocês verem aí. E os vizinhos chamaram a polícia, porque imaginaram que tinha sido realmente pessoas esquartejadas. Uhum. Então, você vê o nível, e isso, gente, não é uma coisa assim, proibido para menor de 18 anos. Tá na frente da casa do indivíduo, qualquer criancinha passando na rua vê. Pastor, não precisa nem muito longe, né? Criancinhas. Nós temos filhos pequenos. Eu me lembro que quando as minhas eram menores, a gente todo ano tem que fazer a compra de material escolar. Sim. Você ia à seção de cadernos, de estojos, né? Enfim, lápis, esses materiais comuns aí para a escola. Havia uma abundância de itens com caveira, Monster High, aquelas bonequinhas, né? Sim, vampiras, né? Que vinha num caixão de defunto, não era mais uma caixinha bonitinha ali, né? Credo. Eram vampiros, voodoo. Voodoo é um culto satânico lá do Haiti, que foi também trazido para os Estados Unidos. É satanismo puro. E bonecas que brincam com isso. E aí cadernos, material escolar... Crianças que brincam com isso. E elas gostam, né? Sim. As crianças... E acham isso interessante, bonito, né? Quer dizer, Faz é fila. um culto à morte, né? Um verdadeiro culto à morte, a necromancia do século 20 e 21, repaginada, tornada bonitinha. E as crianças, você entra lá, tem uma foto bonita de uma paisagem, não, mãe, não, eu quero essa daqui. Aí vê aquela coisa, a capa já é preta, já é um negócio assim, é aquele que a criança quer, é aquele que a criança vibra. Porque ela foi estimulada pelos desenhos animados, pelas produções, né, de séries, aí elas passam a ter, como dissemos aqui, essa simpatia pelo macabro que antes assustava. Mas vamos lá, e o Halloween? O Halloween não é só uma festa? Não é só uma festa. A gente percebe que o Halloween ele é comemorado há muito mais tempo, talvez que a mídia, esses filmes, é uma tradição americana, mas de maneira assustadora, eu acredito que dentro da festividade do Halloween e mais os filmes e desenhos e séries que vão na linha da bruxaria, Satanás conseguiu criar uma legião de adeptos e nunca na história, eu acredito, nós tivemos tantos bruxos e pessoas se identificando como bruxos como hoje. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma igreja que advoga ser a verdadeira igreja de Satanás. E eles não têm vergonha de dizer, não, nós somos a igreja de Satanás. E vai falar mal do capeta perto deles? Então, assim, qual que é o perigo de a gente comemorar uma festividade como Halloween? O que diz a palavra de Deus sobre isso, Excelência? Basta um texto, né? Mas há outros. Deuteronômio 18, eu vou ler aqui a partir do verso 9, diz assim, ó. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. A América era para ser uma nação protestante, sempre. Começou assim. E curiosamente, costumes de outros povos aqui começaram a ser aprendidos, né? Parece que é uma reedição da história. Que não exista entre vocês ninguém que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, consultavam os mortos, necromancia, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando vocês, ou melhor, expulsando esses povos de diante de vocês. Quando Deus usa a palavra abominável, é porque é uma coisa realmente detestável. Deveríamos ficar longe desse tipo de coisa. E você percebeu que aqui no texto inspirado está incluída aqui a necromancia, está incluída aqui a feitiçaria, a magia. Tem muita gente achando que magia é uma coisa, é uma brincadeira, é só um filme, né? Mas se é abominável para Deus e se nos aproxima do verdadeiro agente por trás da magia, porque magia não existe. Ou existe aqueles que ilusionistas, Sim. ou existe o diabo fazendo suas peripécias, né, sobrenaturais, para que as pessoas pensem que há vida após a morte, que há fantasmas, que há bruxos, que há coisa parecida. Não existe magia. Existe o poder das trevas operando, enganando as pessoas para
passar a mentira, ecoar a mentira edênica, antiga, né? De que não morrerás, você pode fazer o que você quiser, de que há poder, você pode manipular poder. Então isso é muito complicado. Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Agora vamos imaginar a seguinte cena. Deus fala isso daqui, Deuteronômio 18, para a nação de Israel. Diz, olha, não será encontrado entre vocês, não pode ser encontrado entre vocês. Era o povo de Deus naquele tempo. Exato. Quem é o povo de Deus hoje? Pois é. Agora vamos ver. Para aquelas pessoas que dizem assim, não, mas é só uma festividade, é só uma brincadeira. Vamos imaginar aqui que Deus deu essa ordenança para Moisés e disse, olha, não será encontrado entre vocês bruxos, necromantes, feiticeiros, pessoas que façam estes males. Isso é abominação ao Senhor. Aí, em um determinado dia, tem a festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos, tem as festividades judaicas. De repente, Moisés vai passando e vê ali um grupo de adolescentes, de crianças. O que está acontecendo ali? Quando Moisés passa, está o pessoal com as roupas diferentes, parecendo com as roupas dos bruxos vizinhos, e com os cajados parecendo com os dos bruxos, e com uns negócios na cabeça similar aos dos bruxos da época. Dizendo, o que é isso aqui? Não, é uma brincadeira. É só uma brincadeira, Moisés. O que você acha que Deus falaria? Qual seria a orientação que o servo do Senhor daria ao povo? Eu tenho certeza, pastor Michelson, que Moisés diria, amigos, esse não é o tipo de brincadeira. Não vamos imitar o mundo, não vamos nos assemelhar a eles. Esse não é o tipo de conteúdo para que você esteja brincando. Ficar parecido com bruxo, quer dizer, você acha bonito isso? Você acha interessante as trevas? Você acha atrativo ficar parecendo com aqueles que têm ligação direta com o mundo sobrenatural, com Satanás? Então, é algo para se pensar. Então, para aquelas pessoas que gostam de dizer assim, não, é só uma brincadeirinha, eu diria para você, toma muito cuidado com essas brincadeiras com o sobrenatural. Ou com essas... mas pastor, eu não brinco com o sobrenatural. A bruxaria vem de quem? E aqui a gente tem que ser bem claro, pastor Michelson. Nós temos dois caminhos, Jesus nunca propôs três. Nós temos duas portas, Jesus nunca propôs três. Uhum. Então... Dois senhores, nunca houve três. Se nós temos dois caminhos, você tem que parar e refletir. Peraí, eu vou comemorar aqui o Halloween, Dia das Bruxas. Bruxas, Deus, bruxaria, céu. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente tem que entender que até nas coisas simples da vida, como uma brincadeira, há responsabilidade daquele que é servo de Deus. Eu não posso, como pai, permitir meu filho estar brincando, minha filha estar brincando com uma coisa que eu sei que é aquilo que Deus odeia. Deus odeia a bruxaria. Como é que eu vou permitir minha filha estar brincando com algo relacionado com isso? Com algo relacionado, né? A isso não faz contrário sentido. Às orientações de Deus. Contrário às orientações de Deus. Então veja. Você vê que na Bíblia, no Novo Testamento, temos lá o mágico Simão. Sim. Né? Temos, hoje parece um absurdo realmente, né? Queima de livros, mas quando aquele povo entendeu o que Deus queria realmente deles, livros de magia foram queimados. E olha que coisa interessante. Então não há tolerância na Bíblia, nem Antigo Testamento, nem Novo Testamento, com coisas que têm ligação com Satanás. Agora, eu fico pensando, realmente, você tocou num aspecto que eu fiquei lembrando aqui, poxa, quando Paulo pregou para aquelas pessoas, e eles entenderam que a bruxaria era algo terrível, eles foram lá e tacaram fogo em tudo. Eu fico pensando aqui, será que hoje, depois de um vídeo desse aqui, será que jovens, adolescentes teriam coragem de pegar os seus livros de Harry Potter e outros e colocar fogo? Eu conheci alguns que fizeram isso. Louvado seja Deus. Leram... Fica o desafio, hein? Leram livros, né? Graças a Deus, alguns leram meu livro nos bastidores da mídia, Sim. em que eu falo sobre esse assunto. E eu louvo a Deus porque alguns jovens despertaram para isso, pegaram aquilo que era um ídolo, porque me disseram assim, não foi fácil, pastor. Foi algo muito difícil pegar aquele... que são vários livros e volumosos, inclusive, né? Eu fico assim espantado com a artimanha satânica, porque professores que lutavam tanto para que seus alunos lessem e tinham preguiça, de repente foi um fenômeno. Aqueles livrões, Harry Potter, sendo devorados pelos alunos, e alguns professores desavisados, felizes, estão lendo finalmente. Então, alguns jovens que gastaram dinheiro com aquilo, que tinham aquilo como quase um ídolo, jogaram fora, se desfizeram, realmente queimaram esses livros. Me disseram que não foi fácil. Eu entendo, porque quando adolescente, eu não cheguei a ter, assim, contato com literatura necessariamente mágica como essas aí. Mas eu lia muita história em quadrinho, pastor, de super-heróis. Marvel, DC Comics, conheço tudo isso aí. Cheguei a ter mais de 2.500 gibis de super-heróis em meu guarda-roupa. Minha mãe ficava brava, porque não tinha mais espaço para colocar roupa.
Eu comprava na banca de jornal, comprava nos sebos antigos, completava coleções inteiras, assim, sabe, do 1 ao 100. Guardava em sacos plásticos, gostava porque também gosto de desenhar, copiava os desenhistas ali. Enfim, era um ídolo. Quando eu me converti, quando eu entendi pela palavra de Deus que nós temos palha e temos o ouro, e temos que escolher entre um e outro, e algumas das palhas não são só frívolas e fúteis, mas são perigosas mesmo, me desfazer daquilo ali, me desfazer das fitas cassete, eu sou desse tempo, das fitas cassete de rock, Legião Urbana, U2, Pink Floyd, coisas que eu gostava. Não foi fácil, mas eu coloquei nas mãos de Deus, orei a Deus e pedi que Ele mudasse minhas preferências de leitura, minhas preferências de música. E eu que ouvia Legião Urbana, passei a ouvir Arautos do Rei. Uau! E eu que lia livros de ficção científica e histórias em quadrinhos, passei a ler livros de Ellen White, livros da Casa Publicadora Brasileira, a Bíblia, todos os dias. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia. E eu vejo como aquela literatura era tão fútil, tão nada a ver para um cristão, né? Então, eu entendo você que de repente tem um gosto assim arraigado por livros de magia, por certos filmes e produções, séries, mas nós temos que tomar uma decisão muito séria nesse assunto, né? Lá em Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, verso 8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, de boa fama, se há algum louvor e virtude e outras coisas mais, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A pessoa que... Eu falo para um cristão agora, né? Um cristão verdadeiro, que ama Jesus, mas que luta contra essas coisas, que percebe que isso não convém, não vai conseguir ter uma fé vibrante, forte, porque ela está brincando entre dois caminhos. Está cocheando, como a Bíblia diz, né? Ela está tentando agradar dois senhores. E isso torna a mente dividida. A espiritualidade fica fraca, né? Isso podemos envolver aqui outras coisas mais, pornografia, outros conteúdos que também não têm relação com a palavra de Deus. A pessoa que alimenta isso e tenta ser cristã, ela nunca vai ter um cristianismo verdadeiro, profundo e vibrante. Ela vai por dentro perceber que há uma fraqueza, alguma coisa lá que está... E o diabo ele precisa só de um preguinho, como diz a velha história, né? Não precisa dominar a sua vida inteira. Se ele tiver um preguinho na sua vida, ali ele vai pendurar a sua carniça e vai prejudicar todo o ambiente. Então cuidado com isso, leve a sério esse conselho, né? Esse vídeo aqui talvez tenha chegado a você num bom momento, no momento certo, e é Deus realmente convidando você a se desfazer daquilo que está afastando você de uma vida de santidade. Uma outra coisa que me chama a atenção, em se tratando deste assunto de Halloween, etc., é perceber que datas especiais que nós comemoramos algo que seja relacionado a Jesus, Satanás sempre tenta deturpar. Por exemplo, nós vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa é aquela festividade que relembra o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, Cordeiro, o animal limpo, que tira o pecado do mundo. O que Satanás faz para esculhambar o negócio? Põe um bicho imundo lá. Ele coloca o animal imundo, é fofinho, mas é um animal imundo. Um coelho que não tem absolutamente nada a ver com o Cordeiro Pascual. Ele coloca um coelho. Celebra a reprodução, né, da vida, quer dizer, tira, ofusca o sentido do Cordeiro Pascal que redime, que salva. O coelho não é um salvador. E um coelho que põe ovo. E chocolate. Ovo de chocolate. Então, quer dizer, você percebe que a data deixa de ter o foco em Jesus e a pessoa para de refletir no sacrifício de Cristo, o que ele fez, e a importância da data, né? E vira uma data comercial extremamente capitalista, né? Somente para você vender. Por exemplo, nós todos sabemos que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas, como nos diz o Espírito de Profecia, ninguém seja tão curto de vista que passe por esta data de maneira de passar por alto. Sem aproveitá-la, né? Exato. E ela diz que é uma excelente oportunidade para pregar. E ela mostra claramente que o problema maior não está na comemoração em si, mas na forma como se faz. E com presentes caros, dispendiosos, ela diz que deveria ser uma data em que você poderia ajudar o próximo, né, as pessoas que têm necessidade. Enfim, temos vídeos aqui no canal sobre este assunto e você pode assistir. Ela até sugere que, ela diz assim, bom seria se em cada igreja tivesse um fragrante pinheiro, onde fossem depositadas ofertas para ajuda aos necessitados. Mas voltando, uma data como esta, que a gente sabe não foi a data que Jesus nasceu, mas Satanás, bom, só porque vão
lembrar do nascimento de Jesus, ele já fica incomodado. Então, pera aí, não importa a data, é Vou para lá- falar vou de lá Jesus. deturpar. É Vou para lá- falar de Jesus, traz o Noel. Traz o gordinho lá do... Santa Claus, né? De onde é que ele é mesmo? Lá do... Noruega, não sei. da Pois é, Da Escandinávia, lá. lá do lugar frio, traz o velhinho lá com uma carrocinha lá carregada por renas que sai voando e vai deixar presente. E aí agora muda-se o foco, ninguém mais lembra de Jesus, só lembra do gordinho vestido de vermelho lá para cima e para baixo, entregando presentes. Tornou-se uma data comercial. Mas pastor Michelson, e o 31 de outubro? Golpe de mestre de Satanás. Que data é essa? Qual a importância dessa data? Ok, é o Halloween, mas por que Satanás escolheu esta data? O que tem nessa data? Antes disso ainda, né? 31 de outubro de 1517. Uau. Você sabe o que aconteceu nesse dia? Algo que marcou a história do cristianismo. Lutero, Martinho Lutero, aquele monge que começa a se indignar, doutor em teologia, começa a se indignar com os desmandos da Igreja Romana, especialmente com a cobrança de indulgências, com a salvação pelas obras. E então, no dia 31 de outubro, ele fixa na parede, lá na porta do castelo de Wittenberg, as chamadas 95 teses da justificação pela fé. Um protesto. E por isso, ali, essa data é tida como o nascimento do protestantismo, que realmente revolucionou a história do cristianismo, colocou a igreja de novo mais próximo dos trilhos da verdade. E esta nação aqui onde estamos, a nação norte-americana, ela nasce... sobre as bases do protestantismo. Exato, né? Os pilares do protestantismo, quando lá em Plymouth desembarcam os pais peregrinos no navio Mayflower, e ali começa essa jornada de essa aventura, né, de ter um país sem papa e uma nação regida pelos princípios do cristianismo. 31 de outubro de 1517 é a data que marca o começo ali do protestantismo. Inclusive, pastor, aqui no livro O Grande Conflito, eu tenho divulgado bastante aqui, essa aqui é a edição já missionária, que vai ser distribuída aos milhões em todo o planeta. Olha, em 2023, não é fininho 2024, não, quase 300 páginas de verdades bíblicas essenciais. Há um capítulo aqui que descreve o pioneiro, digamos assim, né, o nome mais importante do protestantismo, da reforma protestante, que é Martinho Lutero. E Ellen White fala bastante aqui sobre a importância dessa figura, fala sobre a data importante também, e veja, o inimigo é tão astuto e baixo que consegue ofuscar uma data que deveria estar sendo celebrada ao longo de todos esses anos aqui na América. Ele coloca então o Dia das Bruxas, justamente no dia em que a reforma protestante deveria ser comemorada. Quer dizer, ele substitui uma data que celebra um retorno à Bíblia e coloca no lugar dela uma celebração que afasta as pessoas da Bíblia. E leva para próximo dele, né, de Satanás. Lançando as bases do protestantismo, Martinho Lutero trouxe conceitos importantíssimos que de fato fazem o ser humano retornar à Bíblia, como o sola scriptura, sola fide, é somente pela fé, sola gratia. E sola gratia, quer dizer, a salvação é somente pela graça. Solos Christus. Quer dizer, nós temos... o sola, né, exato, que trazem de volta a Bíblia as pessoas. E numa época em que as pessoas diziam, não, a tradição, inclusive, está em pé de igualdade ou acima da Bíblia. Se você estiver com dúvidas em um assunto e você tem a tradição dizendo uma coisa e a Bíblia dizendo outra, fica com a tradição, esquece a Bíblia. E aí Martinho Lutero vem resgatando e dizendo assim, não, sola a Escritura. Não, mas se você quer ganhar salvação, você tem que pagar tanto de indulgência, subir o monte tal, fazer peregrinação. Aí Martinho Lutero diz, não, sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E Satanás diz, se as pessoas entenderem isso, se as pessoas aceitarem isso, o meu reino está destruído. Então o que ele faz? Vou colocar um dia no lugar da comemoração que deveria ser, como você falou, a comemoração máxima, não é, do retorno à palavra de Deus, retornar à palavra, a Bíblia Sagrada. O que Satanás coloca? Bruxaria, pensa na ironia, pensa na ironia. A maior nação protestante do mundo, os Estados Unidos da América, celebrando no dia do protestantismo as bruxas, a morte, a necromancia. Mas ninguém hoje adora os mortos. Mas a brincadeira
tem que ver com esse conceito de alma imortal, de contato com os espíritos, fantasmas. É um golpe de mestre satânico. E ele já fez isso ao longo da história, né? Em lugar do sábado, ele vem e coloca um dia pagão e vem fazendo isso com sucesso, infelizmente. Ele vai destruir todos os conceitos bíblicos. Família, a lei de Deus, as datas que relembram algum aspecto na vida de Jesus, tudo que tem que ver com a palavra de Deus, com a exaltação a Jesus Cristo, Satanás ele vai tentar destruir. Querido, pastor, pode brincar? Não. Não é brincadeira isso, né? Não é brincadeira. Pastor, não pode comemorar, mas os coleguinhas na escola, todos estão fantasiados, eu não posso botar a minha roupa de vampirozinho. E eu diria para você, não. Se Cristo retornasse e você fosse encontrado numa festa de Halloween, você acha que você estaria realmente preparado para subir com ele? Ô senhor, peraí, veja bem, isso aqui, essa roupa aqui, calma aí, vamos lá. Como você se explicaria? Conscientemente, né? Se você tem consciência, se você é um cristão que sabe o que a palavra de Deus diz, não estamos falando aqui de pessoas que não têm luz suficiente sobre o assunto, mas se você sabe e brinca com o perigo, é uma situação complicada. E mais, né, pastor, o que fazer então para tentar, no nosso círculo, reverter isso, né? Vamos ensinar nossos filhos sobre a reforma, sobre o verdadeiro motivo de celebrar o dia 31 de outubro. Vamos fundamentá-los na Bíblia, na palavra, para que eles possam amar tanto Jesus, que eles entendam que magia é nada. O poder de Deus é tudo. Os milagres de Deus são verdadeiros, o outro é contrafação. Vamos fundamentar, vamos colocar as bases bíblicas na vida de nossos filhos, para poder salvá-los dessas influências que os rodeiam. Que tal então, nesse próximo dia 31, você reunir a sua família? Pega, quem sabe, o livro Leia o Grande capítulo. Conflito. Olha, aqui nessa nova edição, os capítulos, todos os capítulos estão aqui nesse livro, né? Nessa edição missionária. O capítulo que tem que ver com Lutero tem o título O Líder. Que tal ler esse capítulo com a família no dia 31? O líder, Lutero. Capítulo 7. Capítulo 7. Então, desafio lançado. Tá chegando esta festividade demoníaca, prepare algo especial na sua casa, diferente, uma coisa bonita. Prepare, quem sabe, ali uma encenação, prepare um texto, leia antes e conte a história para os seus filhos. Senta aqui, filho. O que foi? Hoje nós vamos comemorar o dia 31. Ah, vai ter Halloween? Não, não vai ter Halloween. Vai ter a verdadeira comemoração do dia 31. E qual é a comemoração? Eu quero falar de um homem. Um homem que veio para trazer o cristianismo de volta à palavra de Deus. E aí você conta a história, mostra tudo. E aí depois você, ensinando o seu filho, você vai perceber que, quem sabe, incutindo na mente dele, como a Bíblia mesmo diz, né? Quer sentado, quer andando, quem sabe você consiga transformar uma geração. Porque é assim que a gente faz, sabe? A gente falou, o pastor Michel falou de pessoas que têm luz. Mas é você que tem luz, o que você deve fazer? Iluminar quem não tem. Então como é que a gente vai fazer isso? É o pai ensinando para o filho em casa. E aí o colega, por que você não veio para a festa? Ah, porque eu estava comemorando o dia 31. Ah, você teve um Halloween lá na sua casa? Bom, não foi bem um Halloween, mas nós comemoramos o dia 31. Quer saber o que foi? Como foi? Como é que foi? Ah, eu quero te contar a história do dia 31, que realmente aconteceu. E conta, sabe? Eu acredito que isso vai fazer muito mais bem, vai trazer muito mais esperança, vai trazer muito mais luz e aproximar as pessoas de Deus. E a gente consegue, pelo menos na nossa esfera, quebrar o reino de Satanás, próximo àqueles que estiverem de nós. Amém. Que Deus nos abençoe, que o recado tenha sido dado e que você, pelo poder de Deus, consiga transformar aqueles que estão ao seu redor. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.